pastor Luiz. Obrigada. Paz do Senhor, igreja. Meu coração assim está explodindo, porque estar aqui diante da presença do Senhor, no altar do Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Porque eu sei que esse dia estava escrito nos céus e o Senhor me escolheu. E eu não queria vir aqui de qualquer forma. Eu queria que fosse um dia onde o Senhor derramasse da presença dEle. E que eu pudesse ser vaso para que possa, tudo que eu falar, ser transbordado na vida de vocês. Mas primeiro, antes, eu quero engrandecer o nome do Senhor, porque Deus escolheu este dia e Ele me escolheu. E não tem um coração mais grato do que o meu nesta noite. E eu quero agradecer ao meu marido também. Ontem ele tinha uma viagem marcada para ir para a casa da mãe, e ele teve uns transcursos, mas também ele cancelou essa viagem, e hoje ele está aqui, sabe, para adorar o Senhor junto comigo, nesta noite. Quero agradecer a toda a igreja, aos meus pastores, por ser um homem de Deus, por escutar a voz do Senhor. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue falando do seu coração, e que Ele venha derramar sobre toda a igreja nesta noite. E o pastor Luiz, ele me ligou semana passada, aí ele falou assim, olha... e eu não entendi muito bem. Na quinta-feira de manhã, eu entendi que era de manhã. Eu falei, mas será que está certo? É você, mas não, era amanhã, porque eu tinha escutado na quarta. Eu falei, meu Deus. E aí Deus já foi ministrando ao meu coração que essa escolha tinha vindo do coração do Senhor. E aí Ele me fez relembrar datas. E aí, quando chegou aqui, foi aquele mover do Espírito Santo. Deus começou a ministrar, porque Deus tem preparado todas as coisas. E Deus cuida dos detalhes. Não só naquele culto. Eu creio que nesse Ele também vai derramar. E Deus é um Deus de detalhes. E eu vou te contar um pequeno detalhe. Há 2 anos, é o que o Espírito Santo me fez refletir antes de eu trazer... antes de eu começar a ministrar, escrever a palavra. Há 2 anos atrás, exatamente neste mesmo dia, eu recebi um milagre muito grande, que foi uma porta de emprego que eu esperava muito, almejava, e que estava no meu coração, e que eu falava para o Senhor, Senhor, será que esse sonho não vai se concretizar? E aconteceu. E aí, dias antes, o meu pastor havia me ligado e falava assim, na quinta... que era exatamente há 2 anos atrás, mas hoje, você vai ministrar. E exatamente na mesma quinta, há 2 anos atrás, eu iniciei o trabalho e estava aqui à noite adorando ao Senhor. E hoje, 2 anos após, eu estou novamente. Deus é um Deus que cuida. Da mesma forma como Deus tem feito milagres em minha vida, que eu tenho vivido, eu quero derramar isso na vida de vocês. Porque Deus não faz com filhos prediletos, todos nós somos cuidados por Deus. E eu pedi, Senhor, deixa eu ativar no coração dos meus irmãos a palavra e a presença do Senhor, para que todo desânimo caia por terra. E tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu sei que vocês vão sair daqui curados, cheios de esperança, cheios de renovo, porque o nosso Deus nos renova todas as manhãs. Ao acordar, Deus faz isso com a gente. E aí, quando eu comecei e clamando ao Senhor, Senhor, enche o meu coração. Obrigada por cada detalhe, obrigada por esta quinta que eu estou aqui. E diante deste dia, eu quero levantar um memorial aqui neste altar, como uma forma de gratidão. Porque todas as vezes que Ele operou um milagre na minha vida, Deus me colocou nesse altar. Eu lembro, assim, de forma grandiosa. Quando minha mãe, ela estava entre a vida e a morte, o meu pai, ele levantou lá do fundo, ele está aqui desse hoje, mas ele estava lá sentadinho lá no fundo, e ele veio nesse altar. E foi nesse altar, diante da igreja, que ele pegou esse microfone e falou, eu vou viver o milagre. Eu vou viver grandes coisas, a minha esposa, ela vai ser curada. E naquela noite os céus se abriram, e Deus fez, porque até então
todo prontuário, tudo era negativo, os médicos não tinham uma solução, ela estava pulando de hospital em hospital. E por causa de uma atitude diante do altar, tocou o coração do Senhor. E este altar é uma forma de memorial na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Eu já vivi tantos milagres, Deus já fez tantos. Muita gente aqui me conhece e sabe. Mas em todos os processos que eu passei, eu sobrevivi e eu venci. E eu quero trazer esse ânimo para você. Não entristeça o seu coração diante de nenhuma dificuldade. Em todos Deus tem um propósito. Em todos Deus está cuidando de cada detalhe, porque nenhuma folha não cai sem a permissão do Senhor. O nosso Deus é tão poderoso que a última palavra vem dele. Se o Senhor falar, Ele vai mover céus e terras, as águas vão correr, vai haver rios no deserto, e Deus vai mover em seu favor, porque nós somos filhos. Que pai que não quer entregar para o filho aquilo que ele tem buscado? Como? Que um pai, você vê ali o seu filho chorando, ele não se comove. Às vezes, muitas vezes, você não precisa abrir sua boca, só o seu choro já comove o coração de Deus. Mas primeiro tenha o coração aquebrantado, para poder entender o propósito, para poder entender o processo, e que a sua caminhada se torne mais curta, porque a nossa vida aqui é passageira. E Deus quer fazer tantas coisas, e às vezes a gente fica tão perdido em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, que a gente não consegue encontrar a solução, e a solução está no Senhor. Deus me deu esse título: o segredo do renovo é a oração. É na oração que você vai vencer batalhas, é na oração que você vai alcançar milagres, é na oração que você vai ter intimidade com o Senhor, é na oração que Deus vai falar com você. Você tem tirado um tempo com o Senhor para falar o que está dentro deste coração, rasgar profundamente e falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu não estou dando conta mais. Faz por mim, Espírito Santo de Deus. Eu vejo, eu escuto muitas pessoas, quantas passando por tantos problemas. E Deus está ali tá com a solução prontinha para te entregar. Só que você precisa compreender os tempos e as estações e passar pelo processo, adorando ao Senhor, clamando, sendo grato a Deus por tudo. E eu quero contar um pouquinho antes de entrar na palavra, bem rapidamente, um contexto da minha história. Quando eu nasci, e isso, essa semana, ela veio à tona de novo. Eu falei: opa, peraí, eu já repreendi esse sentimento que eu carregava dentro de mim. Ele não existe mais. Mas foi por curto tempo, graças a Deus, passou. Mas existem traumas que a gente carrega, que a gente nem sabe. E que a gente tem que ser atento à voz do Espírito, para que Ele venha se revelar a nós, e que a gente quebre isso na nossa vida. E aí, quando eu nasci, a família do meu pai, ela me rejeitou, porque ela não queria, eles não aceitavam que meu pai pudesse ter uma filha. Mas antes de eu trazer esse assunto diante da igreja, e meu paizinho está ali, eu liguei para ele e pedi autorização para falar. E na hora que eu liguei, ele falou não. Ele foi o primeiro a contar o testemunho dele também. Ele foi o primeiro a me autorizar e falar: Juliana, da mesma forma como você foi rejeitada, eu também fui. Porque todas as vezes que minha mãe engravidava, ela queria uma menina e vinha um menino. E aí, eu nasci e ela me rejeitou. Então, vocês estão vendo que muitas coisas que acontecem dentro de nós, elas tendem a replicar sobre os nossos descendentes, mas eu creio que esta noite vai ser tudo quebrado. Vocês vão sair daqui totalmente libertos, carregando somente as promessas do Senhor. E quando ele falou isso, eu falei assim: Senhor, obrigada, porque meu pai também tá entendendo todo o processo do Senhor. Sabe, eu fiquei tão grata hoje, meu coração se enche de alegria, porque o meu maior prazer
é trazer as pessoas diante da presença de Deus. E hoje toda a minha família está. Os meus pais estão, o meu marido é um servo do Senhor. As minhas filhas, elas cuidam da obra de Deus. Às vezes, quando eu não posso trazer, elas ficam loucas, querendo carona para vir para Deus. Então, tudo que a gente mais almeja é a nossa casa. E eu creio que toda a sua casa também vai estar aqui sentada, ouvindo a presença. Porque nós não precisamos de ouro, nós não precisamos de prata, nós só precisamos de Jesus. Quando nós temos Ele, as demais coisas todas são acrescentadas. E eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual que é a luta que você enfrenta. Não sei se você está passando por um problema de saúde, um problema no seu trabalho, nas finanças, na sua casa, com seus filhos, com seu marido. Mas eu te falo uma coisa, tudo tem solução. Você tem Deus, você tem uma igreja. Não saia da presença do Senhor e nem da igreja, porque aqui nós somos um corpo. A igreja tem defeitos? Tem. Mas a igreja é principal na nossa vida. É importante, porque quando ela está perto de cair, a outra vai lá e segura na mão e acode e te dá força. A igreja tem esse papel. E aqui nós vamos crescer ainda mais, porque Deus tem colocado isso no meu coração, que Ele vai fazer grandes coisas, que Deus vai mover no nosso meio. E eu creio que o Senhor vai fazer. E antes de eu adentrar a palavra, eu queria fazer um ato com vocês. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, fechasse os seus olhos, enchesse o seu pulmão de ar, respira bem profundo e depois solta bem devagar. Abra os seus olhos devagar. Você conseguiu escutar as batidas do seu coração? Você conseguiu ver os seus pulmões, sentir os seus pulmões encherem e esvaziar? Eu tenho uma boa notícia, você está vivo. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você e Ele fala nesta noite, existe vida aí dentro de você, tem propósito ainda para ser cumprido, o Senhor tem grandes coisas para fazer. Não desanimem, você está com vida. O inimigo, ao acordar, pode estar furioso ao seu derredor, tentando tirar a bênção da sua vida. Mas Deus fala, eu não desisti dela. Ela vai chegar à noite, ela vai receber a vitória em Cristo Jesus. Porque o nosso Deus é esse que nos renova a cada manhã. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta noite está em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo do 9 ao 10. 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. Deus tem falado assim profundamente sobre este homem, já tem uns meses, e eu tenho observado, ele é muito curto, um versículo muito pequeno, mas a Bíblia ela é um livro cheio de detalhes, aonde que nas pequenas coisas Deus quer falar ali no nosso coração, sabe? Porque em todo o livro, Jabes, ele aparece apenas uma única vez e em 2 versículos apenas. E a história dele é profunda, mesmo que seja muito pequena. Porque quando você vai estudar o contexto, você vai entender que da mesma forma como um Jabes que estava lá, em 2 versículos só, Deus fez grandiosas coisas na vida dele. Às vezes você pode pensar aí, eu sou esquecido, ninguém lembra de mim, eu fui rejeitado, e vive nesse sentimento que você carrega dentro de você. Mas eu tenho uma boa notícia, Deus vai fazer sobre a sua vida, assim como fez na vida de Jabes, e nós vamos ler agora. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha perdido. Você coloca na NVI, só para mim depois, e só relatando um pouco do contexto, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.
A história de Jabes, ela é profunda porque você imagina, os judeus naquela época, eles passavam muito tempo orando durante a gravidez para escolher o nome. E aí, essa mãe, olha o nome que deu o seu filho, Jabes. Jabes significa, ele entristece. Que tristeza! Hoje nós não temos essa cultura de escolher os nomes, né? E eu fui ver o meu nome, eu fiquei maravilhada, porque minha mãe não teve esse discernimento de aprofundar no significado. E ela me colocou cheia de juventude. E eu creio que eu sou cheia de juventude. Olhei o nome do pastor Luiz também. E assim, eu fui pensar, falei, Senhor, a mãe, eu tenho certeza que a mãezinha do pastor Luiz não pensou em escolher significado, não. Ela colocou Luiz porque ela deve ter achado bonito. De 3. E sabe o que significa Luiz? Guerreiro, homem forte, corajoso. Não tem a ver com o nosso pastor? Então, são identidades que são colocadas em nossa vida. Mas a identidade que foi colocada sobre Jabes não era agradável. Imagina esse menino crescer e escutar o tempo inteiro alguém apontando para ele e falar assim, ali vai a tristeza, ali vai a angústia, ali vai aquele menino que carrega coisas ruins. Porque no decorrer ali da palavra fala... bem antes, que quando eu dei... Volta para mim, um pouquinho. A sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores deu à luz. Essas dores, eu acredito que não foi só durante o parto. Eu imagino que essa mulher tenha sofrido muito antes dele nascer. A gestação dela deve ter sido difícil. Quantas dificuldades ela deve ter enfrentado para, no final, colocar o nome dela, o nome do filho de tristeza. E aí, só que aí no decorrer, pode pular para o 10, no decorrer do versículo, no próximo, ele entendeu o segredo. Ele viu que em oração ele alcançaria as promessas do Senhor. E o que é mais lindo, que falam também sobre Jabes. Jabes, que eu fui aprofundar, ele vem da descendência da tribo de Judá. Olha que lindo, Jesus, ele veio da descendência de Judá. Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, ele o primeiro a passar pelo mar foi o príncipe de Judá. Então a descendência dele já tem histórico de grandes homens de Deus. E ele veio dessa tribo. Mas eu também te falo, nós viemos também da descendência do Senhor. Nós somos filhos amados. E não tem filhos prediletos. Todos nós somos iguais. A diferença vai ser como que vai ser o meu relacionamento com o Pai. À medida que você vai entregando, à medida que você vai orando, Ele vai tendo prazer em te abençoar. Porque Ele quer ouvir da sua voz. Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa. Está tudo pronto, por que você está tão calado? Qual que é a dificuldade que você está tendo de não clamar a Deus, que tem todas as riquezas, que tem todas as portas, que tem a saúde, porque Ele é o médico dos médicos? Por que você não está clamando a Ele? Jabes entendeu isso e clamou ao Deus Todo-Poderoso, pois sabia. E bem antes também fala, lá um versículo lá no 9, fala também, que ele foi honrado entre toda a sua família. Lá atrás, o que aconteceu? Esse homem já recebeu um título logo de nascido. Então, ele foi rejeitado ao nascer. Mas quando ele se tornou homem, ele foi honrado. Comigo, eu vejo isso também. Porque a família... A minha família, às vezes, quando passa dificuldade, a primeira pessoa, às vezes, que eles ligam ou ligam para o meu pai ou para a minha mãe, fala para a Juliana orar. Isso é grandioso, porque o meu povo vê Jesus em mim. Aonde a gente for, a gente tem que levar a presença do Senhor e as pessoas verem Cristo em nós. Nós temos que impactar o mundo. Não importa o que você esteja vivendo, as pessoas têm que olhar para você e falar, nossa, ali tem alguma coisa diferente.
E essa diferença está em Deus. Porque todos os dias essa carne aqui, ela tem que morrer para o Cristo nascer em nós. E que esta noite o Senhor venha crescer profundamente em muitas vidas aqui. Que vocês tenham tanta intimidade com o Senhor, que Ele revele segredos profundos no coração de cada um. E nesta noite eu quero trazer 3 chaves, 3 orações, aonde Jabes ali, ele fez ao Senhor. E depois eu quero te contar o contexto, o final de tudo. A primeira oração, isso, no 10. A primeira oração que Jabes fez, deixa eu só ir pelo meu aqui. A primeira oração que Jabes fez foi o pedido de abençoá-lo. A bênção do Senhor é tudo que nós precisamos. Porque identidades são lançadas, muitas vezes são desfiguradas pelo diabo. Mas o Senhor, Ele tem o poder de transformar, de modificar qualquer contexto em que você nasceu, em que você está. Porque quem abençoa é o Senhor. Não são homens, não são riquezas, não são nada que você tenha deste mundo. As riquezas maiores, as bênçãos maiores vêm dos céus. E Ele quer derramar aqui as bênçãos dEle no coração e na vida de cada um. A segunda chave que eu peguei para a minha vida foi que Jabes pediu: Senhor, amplia as minhas fronteiras. Quantos caminhos aqui Deus quer ampliar? Quantos caminhos aqui Deus quer abrir? Tem muitas pedras ainda em caminhos de muitas pessoas aqui que esta noite eu creio que vão ser retiradas. Existem muros que precisam ser quebrados, porque os nossos caminhos são amplos. Jabes pediu esse caminho amplo, essa fronteira. Nós precisamos circular em todos os lugares. Nós precisamos estar em muitos lugares e levar a palavra e a presença do Senhor. E aonde a gente for, a bênção tem que nos acompanhar. Porque a gente não corre atrás de bênção. As bênçãos têm que correr atrás de nós. Você lembra que existe um Espírito Santo dentro da sua vida? Então, Ele já está aí dentro. Você já é a maior bênção do Senhor. E eu creio que nesta noite caminhos vão ser alargados. Sabe, vai haver, eu vejo assim, eu penso nas ruas dos céus, vão ser todas de ouro, está tudo preparado, você vai andar por essas ruas, mas antes de chegar aos céus, essas ruas vão estar dispostas aqui para você caminhar. E a terceira chave que Deus colocou no meu coração, é que Ele pediu que a mão de Deus o acompanhasse. Nós precisamos segurar na mãozinha do Senhor. Nós não podemos mais caminhar sozinhos, não. Sem direção. Quantas pessoas aqui estão acordando, tendo o seu dia, sem pedir Espírito Santo? Me guia nesse dia. Aí você atropela todo o seu dia, sem antes clamar: Senhor, segura na minha mão para me acompanhar. Isso é sério, porque no decorrer do seu caminhar, no decorrer do seu dia, pode vir circunstâncias e desviar as bênçãos que estavam preparadas, porque ali você não está seguro na mão de Deus. Qual a dificuldade que você tem de segurar na mão do Senhor e ser guiado por Ele? Muitas pessoas aqui não estão confiando. Estão querendo agir com a força do braço, e Deus fala: filho, é tudo mais fácil do meu jeito, por que você quer fazer do seu? E aí lá na frente você quebra a sua cara, porque essa vida aqui é uma vida de colheitas. Tudo que você tem plantado, você vai colher, e as escolhas não são muitas vezes não têm sido do Senhor. São nossas mesmo. E é nós que vamos sofrer as consequências. Muitas coisas nós podemos retardar por causa da desobediência. Lembra lá que Jabes ele viveu num contexto, porque no livro de Crônicas, nos primeiros 9 capítulos aqui, conta sobre a árvore genealógica de todo o povo. E esse povo antes, esse livro ele foi provavelmente escrito por Neemias e Esdras, e conta aqui que esse povo, ele estava em exílio, ele estava preso, e esse povo estava preso por 70 anos por causa de uma desobediência.
Mas Deus é um Deus de promessas, e todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre. Mesmo o povo em desobediência, não tem como. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, Ele vai se cumprir. Mas também depende de você, para que isso aconteça. Se você voltar atrás, esse povo voltou atrás, reconheceu que todo o sofrimento que eles estavam passando ali por 70 anos, não faziam parte da vida dele. E eles se arrependeram. E aí foi então que o Senhor trouxe esse povo de volta do cativeiro para a terra deles, para escrever novamente a história. Eu creio que muitas histórias aqui vão ser reescritas novamente. Deus vai fazer grandes coisas essa noite. O Senhor só precisa de um coração aquebrantado, voltado para o Senhor. E a última chave que Deus entregou, que Jabes se derramou na presença do Senhor, e que preserve-me do mal. Em todo tempo o inimigo tem lutado contra as nossas vidas para roubar as bênçãos que Deus tem para nós. Em todo tempo você tem que clamar a Deus, falando: Senhor, coloque os teus anjos ao meu redor, porque o inimigo, ele é furioso, em todo tempo ele quer te destruir. E aí, se você não clamar ao Senhor logo cedo, ele vai roubar a sua bênção. E aí você vai deixar ser guiado pelo diabo? Eu não sei o que vocês passaram nesse dia. Não sei se foi de luta, se foi de bênção, cada dia né? Mas amanhã o diabo já está prontinho ali. Já arquitetou tudo para tentar te destruir. E se não for Deus para falar assim: não, na minha filha você não toca. Deus, Ele é capaz de nos esconder. Deus, Ele nos protege. Deus cuida de cada detalhe. Então, abra sua boca nesta noite. Peça ao Senhor: Senhor, me abençoa. Segura na minha mão. Alarga minha fronteira. Me preserve do inimigo. Não deixe ele tocar na minha vida. Não deixe ele tocar na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Peça ao Senhor, porque Ele está aqui. Ele vai fazer grandes coisas. E nesta noite, eu sei que você vai sair daqui crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível, que Ele vai derramar bênçãos infinitas sobre as nossas vidas, que o seu coração se enche de esperança, de renovo. Eu tenho grandes coisas, assim, Deus falou no meu coração muito forte, que Ele vai derramar promessas, que Ele vai quebrar maldições, que toda a sua casa vai viver na presença do Senhor, porque a bênção não é só sobre a sua vida, a bênção é sobre todos os seus descendentes. Existe uma promessa, e nós temos que pegar firme nessa promessa e receber para que ela seja cumprida. Eu creio. Feche os seus olhos, vamos fazer essa oração. E outra coisa que Deus colocou no meu coração: pergunte aos meus filhos se eles estão tendo alguma dificuldade para orar. Se você hoje está tendo alguma dificuldade para clamar ao Senhor, eu queria fazer essa oração com você, porque a coisa que eu mais amo é orar. Parece que quando eu não clamo, não coloco os meus joelhos diante de Deus, está me faltando alguma coisa. E eu quero derramar sobre a vida de vocês essa vontade de orar, essa vontade de clamar ao Senhor, porque nós temos que entender: se a gente não tiver Deus, nós não damos conta de nada. Este mundo vai nos perseguir, esse mundo vai nos destruir, e Deus tem tanto para fazer por nós. Está chegando o fim dos tempos, e todas as promessas, elas têm que ser cumpridas, e vai cumprir primeiro no povo de Deus, e quando cumprir sobre você, você tem que sair cheio para declarar a presença do Senhor, para salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam ser resgatados. Existem muitas almas que estão sofrendo lá. Seja um testemunho vivo do Senhor. Deixe o Senhor arder no seu coração. Se você está tendo essa dificuldade, vem aqui na frente. Nós queremos orar. Mas se vocês estão firmes, levante as suas mãos. Vamos orar juntos ao Senhor agora. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui.
Eu sei que cada oração, Pai, tem sido ouvida pelo Senhor. Tem petições aqui nesta noite, Pai, que estão sendo cumpridas, Senhor. Os céus estão sendo rasgados sobre o teu povo. Grandes milagres vão acontecer. As promessas do Senhor vão se cumprir. Pai, não só em nós, mas em toda a descendência. Espírito Santo, ativa aqui agora, Pai, corações adormecidos. Que o teu povo venha ter sede. Que o teu povo tenha fome do Senhor. Pai querido, deixa o teu povo ver o sobrenatural. Que o renovo recaia sobre toda a igreja, Senhor. Pois nós precisamos de Ti. Nós clamamos a Ti. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor que seja honrado. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por se fazer presente em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.